Olá senhores, sou o professor Renato, canal Matemática, professor Renato Lopes. E vamos para mais uma aula de reforço do ensino médio. Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois o conhecimento foi feito para ser compartilhado, senhores. Vamos falar sobre a equação geral da reta. Geometria analítica. Então, a gente tem a equação geral da reta, x mais by mais c igual a zero. Como é que a gente chega a essa equação? Quando a gente tem o par ordenado, dois pontos aí. Por que dois pontos? Porque através de dois pontos a gente tem apenas uma reta. Quando você tem dois pontos distintos, você tem apenas uma reta entre elas. Então eu vou botar aqui, ó, a matriz, na verdade é determinante. Então o determinante vai ser, ó, x, y e 1, o par ordenado e 1, o outro par ordenado e 1. E aí, para eu fazer aqui a regra de Sarri, eu vou repetir essas duas colunas aqui no final, ó, e vou multiplicar aqui. Aqui nesse caso aqui eu vou ter a diagonal principal, a segunda diagonal principal, a terceira diagonal principal. Depois eu vou ter diagonal secundária, diagonal secundária, diagonal secundária. Então, multiplico a diagonal principal, somo as diagonais principais, multiplico aí as diagonais secundárias e subtraio entre elas. Então vai ficar assim, ó. Tá? Cada diagonal que eu fiz, ó. Tá? Multiplicando aqui, eu vou ter, ó, 8x, aqui, ó, menos 5y, aqui, ó, menos 1, aqui eu vou ter, ó, menos y, aqui eu vou ter menos x, e aqui eu vou ter mais 40, porque menos com menos vai estar mais, tá? E aí eu vou obter, ó, 8x menos 5y mais 1 mais y mais x mais 40. Aí, ó, somando tudo, eu vou ter 9x menos 4y mais 41. Então, tá aqui, ó, eu achei quem? A equação geral da reta. Então, assim, eu acho a equação geral da reta. Equação reduzida da reta, y igual a m mais n. E o coeficiente angular vai ser m igual a tangente de alfa. Então, aqui, qual é o valor do coeficiente angular da reta a seguir? Então, você tem aqui, ó, o ângulo de 60 graus. Então, m é igual a tangente de 60 graus, tangente de alfa, o ângulo é 60 graus. Quanto é tangente de 60? Raiz de 3. Então, m é igual a raiz de 3. Enquanto o valor do coeficiente angular da reta representada no plano cartesiano a seguir, considere os pontos menos 1 e 2, 2 e 3. Então, está lá, ó, a reta, os pontos A e B. Então, eu tenho, ó, m igual a y menos y, y2 menos y1, e x2 menos x1, sobre x2 menos x1. Então eu tenho, ó, lá os pontos lá no par ordenado, ó, 3 menos 2, sobre 2 menos menos 1. Então eu vou ter 1/3. 3 menos 1, e 2 com menos dá mais, eu vou ter 1/3. Então esse é o m, o coeficiente angular, tá? Coeficiente linear. Quanto é a equação da reta que passa pelos pontos 2, 3 e 4? Então eu tenho m igual a y2 menos y1, x2 menos x1. Então m é igual a 4 menos 2 sobre 3 menos 2. Então eu vou ter 2 sobre 1, que é 2. Se o m é quem? Coeficiente angular. Então y é igual a mx mais n. Então eu vou ter, ó, y é igual a 4, mx é 2 vezes 3 mais n. Então eu vou ter, ó, 4 igual a 6 mais n, n é igual a 6 menos 4, n igual a menos 2. Y é igual a 2x menos 2. Lucro real. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. Então, a gente vai pegar a representação algébrica do lucro L em função do tempo TE. Então, eu tenho m, para achar o coeficiente angular, y2 menos y1, x2 menos x1. Então, pelo gráfico, eu pego, ó, 3.000 menos menos 1.000 e 20 menos 0. E aí eu tenho, ó, 4.000 sobre 20,
eu vou ter m igual a 200. Se m é 200, eu vou ter LT igual a 200t menos 1000. Tá? Ele pediu só a função. A diferença do valor do coeficiente linear e o coeficiente angular da reta crescente que passa pelo ponto 2,2 e faz o ângulo de 45 graus com o eixo x é d. Então eu tenho m igual a tangente de alfa. Qual é a tangente de alfa? 45. Quanto é que é a tangente de 45? É 1. Então eu já sei que o coeficiente angular é 1. Então y igual a mx mais n. Eu tenho 2 igual a 2 vezes 1 mais n. 2 é igual a 2 mais n. 2 menos 2, n igual a 0. Então tem n menos m igual a 0 menos 1, que é igual a menos 1. Ponto de inserção entre duas retas. Agora eu vou ter um ponto de inserção entre duas retas. O que é um ponto de interseção entre duas retas? É o ponto de encontro, onde elas se encontram. Então eu tenho as retas ax mais by mais c igual a 0 e dx mais ey mais f igual a 0. Ó. Ponto x0, y0. ax mais by mais c igual a 0, dx mais ey mais f igual a 0. Aí tá aqui, ó, determine o ponto de encontro entre as retas 2x menos y mais 6 igual a 0 e 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Vou fazer o sistema, ó. Multiplico a segunda equação por menos 1. E aí eu vou ter, ó, 2x menos y mais 6 igual a 0, menos 2x menos 3y mais 6 igual a 0. Então 2x menos 2x eu corto, dá 0x. Menos 4y mais 12 igual a 0. Então eu vou ter y igual a 3. Se y é igual a 3, eu vou achar agora o x. 2x menos 3 mais 6 igual a 0. 2x mais 3 igual a 0. 2x igual a menos 3. X igual a menos 3 meios. Então eu tenho ali, ó, o ponto de encontro. Onde eu tenho lá, ó, 3 e menos 3 meios. Menos 3 meios é menos aproximadamente 1,5, né? 3 dividido por 2 dá 1,5. Menos 1,5. Então fica ali, ó. Então lá é o ponto de encontro das interseções. Para o ordenado vai ser menos 1,5 e 3. Perpendicularidade entre retas. Perpendicular entre retas, quando tem um ponto de encontro, interseção, mas forma ângulo de 90 graus. Então eu tenho o coeficiente angular da reta S, ms igual a tangente de beta. E o coeficiente angular da reta R, mr igual a tangente de 90 mais beta. Então eu tenho, ó, aqui, ó, a adição, lembra da adição? Adição do arco, tangente de 90 mais beta é seno de 90 mais beta sobre cosseno de 90 mais beta, que é igual a seno de 90 vezes cosseno de beta mais seno de beta vezes cosseno de beta. Aí eu tenho cosseno de 90 vezes cosseno de beta menos seno de 90 vezes seno de beta. Então eu tenho tangente de 90 mais beta é igual a cosseno de beta menos seno de beta. Então eu tenho tangente de 90 mais beta é igual a menos 1 sobre tangente de beta. ms igual a tangente de beta e mr igual a menos 1 sobre tangente de beta. ms é igual a menos 1 sobre mr, ou ms vezes mr igual a menos 1. Entendeu? Só passar para lá multiplicando. Encontre a equação da reta S perpendicular à reta T, 2x mais 3y menos 4 igual a 0, sabendo que ela passa pelo ponto 3 e 4. Então nós vamos usar aqui 3y igual a menos 2x mais 4. Estou deixando y tudo de um lado. Y é igual a menos 2x sobre 3 mais 4 terços. Não passou 3 dividindo tudo. Coeficiente angular é igual a menos 2 terços. Coeficiente angular é o que está na frente do x, né? E o inverso, menos 3 meios. Então, m é igual a menos 3 meios. O ponto 3 e 4. Né? O ponto que ele quer ali, o par ordenado. Y menos yp mais m vezes x menos xp. Eu vou ter y menos 4 e menos 3 meio vezes x menos 3. Então eu tenho y menos 4 igual a menos 3x sobre 2 mais 9 sobre 2. Y é igual a menos 3x meio mais 9 meios mais 4. Então eu vou ter, ó, y igual a menos 3x sobre 2 mais 17 sobre 2. Então 3x sobre 2 mais y menos 17 sobre 2 igual a 0. Então eu vou multiplicar tudo por 2 para poder cortar. Multiplicando tudo por 2, eu corto 3x sobre 2, eu corto 2. 17 sobre 2, eu corto 2. Mas o y, que não tem denominador, eu multiplico por 2. Então vai ficar 3x mais 2y menos 17 igual a 0. Paralelismo entre retas. Então quando eu tenho as retas paralelas. R e S são paralelos, então
o ângulo alfa 1 é igual ao ângulo alfa 2. Ou seja, o ângulo que essa reta vão formar são iguais. Determine a equação geral da reta T que passa pelo ponto 1 e 2 e é paralela à reta R de equação 8x menos 2y mais 9 igual a 0. Então, 8x menos 2y mais 9 igual a 0, eu tenho menos 2y igual a menos 8x menos 9. Eu vou deixar o y tudo de um lado, né? Então, eu vou ter 2y igual a 8x mais 9, dividido por 2. Y igual a 4x mais 9 sobre 2. MR igual a 4, né? Coeficiente angular. Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então, é y menos 2 igual a 4 vezes x menos 1. Então, eu vou ter y menos 2 igual a 4x menos 4. Menos y mais 2 mais 4x menos 4 igual a 0. Então, eu vou ter 4x menos y menos 2 igual a 0. Então, aí é a equação geral da reta, através do paralelismo. E na equação de primeiro grau com duas variáveis, ó. Eu tenho aí na equação aqui, quando aqui é maior do que 0, aqui quando é menor do que 0, e aqui quando é igual a 0, tá? Dê a resolução gráfica do sistema. Então, eu tenho um sistema aqui, ó, menos x mais y menor igual a 4, e aqui 3x mais 2y menor igual a 6. Então, eu vou dar aqui os valores para x, para achar o y. Então, quando o x for 0, eu vou ter y4, né? Menos 0 mais y igual a 4. Y igual a 4 mais 0, y igual a 4. Está aqui. Quando o x for menos 4, eu vou ter menos 4 mais y igual a 4. Passa aqui. Menos com menos, vou ter mais, né? Porque aqui já é menos. Então, vai ficar mais 4 mais y igual a 4. Eu passo para cá menos. Y igual a 4 menos 4, 0. Então, está aqui 0. Aí, para cá, ó. X é 0. 3 vezes 0, 0. 2y igual a 6. Y igual a 6 sobre 2, 3. Quando o x for 1, 3. Passo para cá diminuindo. 6 menos 3 dá 3. Y igual a 3 sobre 2. Ângulo formado entre duas retas. Então, eu tenho duas retas. Tenho a tangente de alfa, que é a reta MS, né? Sentido angular de MS, menos MR, que é 1 mais MS vezes MR. Então, tangente de alfa é igual a 1 sobre MR. Em módulo, tá? Sempre em módulo. Então, tá aqui, ó. Determine o ângulo formado entre as retas R, x menos y igual a 0 e S, 3x mais 4y menos 12 igual a 0. Agora vai ficar mais fácil de entender, ó. X menos y é igual a 0. Y é igual a x. E MR igual a 1. 3x mais 4y menos 12 igual a 0. 4y igual a menos 3x mais 12. Y é igual a menos 3x mais 12 dividido por 4. Então, você vai ter y igual a menos 3 quartos x mais 3. Tangente de alfa, ms menos mr sobre 1 mais ms vezes mr. Tangente de alfa, menos 3 quartos menos 1. 1 mais menos 3 quartos vezes 1. Então, eu vou ter a tangente de alfa é menos 7 quartos. Menos 3 quartos menos 1. Eu vou ter menos 7 quartos. Tem que tirar MC ali, porque o denominador ali é 4 só do menos 3 quartos. Subtração, menos 1 não tem denominador. Então, MC entre 4 e 1 vai dar 4. E embaixo 1 quarto. Então, eu vou ter tangente de alfa, né? Mantém a primeira fração, troca o sinal de divisão para multiplicação e inverte a segunda fração. Então, menos 7 quartos vezes 4 sobre 1, corta 4 com 4, tangente de alfa fica módulo de menos 7. Módulo de menos 7 é igual a 7. Distância entre ponto e reta, ó. Eu tenho no plano cartesiano uma reta S, o ponto Q, e fora do ponto Q o ponto P. Então, S é AX mais BY mais C igual a 0. O ponto é o paralelo x0 y 0. Então, a distância entre ponto e reta vai ser AX0 mais BY0 mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Exemplo. Dado o ponto 3 e menos 6, A, 3 e menos 6 e R, 4x mais 6y mais 2 igual a 0, estabeleça a distância entre A, o ponto A, e a reta R, utilizando a expressão dada anteriormente. Então, vamos botar a distância ali, ó. Os dados que ele deu, o 3
no par ordenado é sempre x e y. Então o x é 3, o y é menos 6. E ali, ó, na reta R, o 4 é o A, o 6 é o B e o 2 é o C. Então vamos utilizar agora a fórmula. AX0, 4 vezes 3, BY0, 6 vezes menos 6 e o C é mais 2. E embaixo é A ao quadrado e B ao quadrado. Raiz quadrada de A ao quadrado e B ao quadrado. Então, raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, eu vou ter, ó, 4 vezes 3, 12. 12 menos 36 mais 2 é 14 menos 36, que vai me sobrar 22. E aí eu tenho 4 ao quadrado, 16. 16 mais 36, 52. Raiz quadrada de 52. Como eu tenho uma raiz quadrada, uma raiz no denominador, eu vou racionalizar, que é multiplicar por essa mesma raiz. Então eu vou ter, ó, raiz de 52 vezes raiz de 52 vai dar 52. E 22 vezes raiz de 52 sobre 52, eu vou simplificar em cima e embaixo, ficando 11 por 2, tá? Ficando 11, 26. 11 vezes raiz quadrada de 52 sobre 26 avos. Aí acabou. Área do triângulo. A área do triângulo vai ser igual a 1 meio vezes módulo de D. Quem é D? D é determinante. É XA, YA e 1, XB, YB e 1, XC, YC e 1. Não entendi. Calcule a área do triângulo de vértice. Aí ele dá o par ordenado, ó. 4 e 0, 0 e 0, C, 0 e 6. Então o que eu vou botar? Vou botar 4 e 0 e 1. 0, 0 e 1. 0, 6 e 1. E aí, ó, essas duas primeiras colunas eu repito fazer a regra de Sarri, multiplicando aqui, ó, a diagonal principal, depois diminuindo com a multiplicação da diagonal secundária. Então deu menos 24. A área de 1 meio vezes determinante e módulo. Determinante deu o quê? Menos 24. O módulo de menos 24 é 24. 1 meio vezes 24, 12. Então a área aí desse triângulo é 12. Bissetriz dos ângulos formado por duas retas concorrentes. Então eu tenho, ó, distância de P de R igual a distância de P de S. Então eu vou ter módulo de A1x mais B1y mais C1 sobre raiz quadrada de A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado. Isso é igual a quem? A distância de P para S, que é A2x0 mais B2y mais C2. Isso tudo em módulo. Sobre raiz quadrada de A ao quadrado, A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Então eu vou acabar alcançando o que? A igualdade disso aí, né? Com mais ou menos aquele resultado ali, tá? Então vamos lá, um exemplo. Sejam as retas R, 3x mais 2y menos 7 igual a 0 e S, 2x menos 3y mais 1 igual a 0, determinar as equações de suas bissetrizes. Perfeito, então eu vou igualar, ó. Dentro da fórmula que eu tenho de dPr igual a dPs, do A1x mais B1y mais C1 sobre raiz quadrada de A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado, eu vou só substituir, ó. Então eu tenho a equação lá, 3x mais 2y menos 7 igual a 0 sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. É igual a mais ou menos 2x menos 3y mais 1 igual a 0 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então eu vou obter, ó, raiz quadrada de 13, denominador, das duas, ó, raiz quadrada de 13. Corto raiz quadrada de 13 com raiz quadrada de 13 e tem, ó, 3x mais 2y menos 7 é igual a mais ou menos 2x menos 3y mais 1. Se é mais ou menos, eu vou ter dois valores, né? Então eu vou botar o primeiro somando aí, ó. Então somando vai ficar 3x mais 2y menos 7 é igual a 2x menos 3y mais 1. Então, ó, 3x igual a 2x vai ficar 3x menos 2x, que vai dar x. 2y mais 3y vai ficar 5y. E menos 7 com menos 1 dá menos 8. Então vai ficar x mais 5y menos 8 igual a 0. Vamos fazer a segunda agora subtraindo. Então fica 3x mais 2x fica 5x. 2y menos 3 fica menos y. E menos 7 mais 1 fica menos 6. Então eu vou ter 5x menos y menos 6 igual a 0. E aí eu vou ter, ó, m1 vezes m2 é menos 1 igual a menos 1. Então eu vou ter, ó, o coeficiente angular menos 1 quinto vezes 5 igual a menos 1.
né? Menos 1 vezes 5 dá menos 5 sobre 5, menos 5 sobre 5, menos 1. Senhores, muito obrigado por essa visualização. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois o conhecimento vai ser compartilhado, senhores. Um grande abraço e até a próxima aula.